Tava xereta na casa dela. Sabe, essa mulher aqui, quando ela começou a rir para mim, eu fiquei muito nervoso. Porque eu criei em 2004 um programa chamado Brasil Sorridente, que era para tratar dos dentes das pessoas pobres desse país, das pessoas que não podem ir a dentista, das pessoas que não têm dinheiro. Esse país tem milhares de agentes de saúde bucal, milhares, espalhados pelo país. Então, quando eu vejo uma senhora nova, 40 e poucos anos, sem dente, é uma falta de vergonha. É uma falta de vergonha. Depois de reclamar de negro sem dente representando o Brasil, Lula humilha uma senhora negra sem dentes em BH. Pessoal, Lula volta a dizer, né, essa questão do racismo aí. Há pouco tempo atrás nós vimos que Lula teve uma fala racista aí que até agora não deu em nada, né? Até agora não deu em nada. Se fosse alguém da direita ou Bolsonaro que tivesse dito o que Lula disse aí para todo o Brasil ouvir, para todo mundo, né, ouvir, que um negro sem dentes não representa o Brasil. Foi exatamente isso que ele disse. E agora ele voltou a repetir, só que com uma mulher negra, né? Pior ainda, por ser mulher, né? Como eles dizem. Ele estava lá distribuindo gás, fazendo aquela campanha toda. De repente ele disse, quando ela sorriu para mim, era uma mulher negra sem dentes. Aí eu fiquei indignado, não sei o quê, porque tem dentista por toda parte e você ainda está sem os dentes, não sei o quê. Disse abertamente para toda a plateia que estava ali ouvir, câmeras para todo o Brasil ver e ouvir, né? E humilhou realmente essa mulher que estava lá. Da outra vez ele falou, mas o negro sem dente não estava lá, tá ligado? Agora não, a mulher estava lá e ele disse, chamou ela na frente e mostrou, olha aqui, ó, banguela sem dente, negra, não sei o quê. Um absurdo realmente. Veja aí a fala dele, vamos direto para os comentários, vai lá. Eu vou acompanhar, eu vou fiscalizar o discurso desse cara aqui, vou fiscalizar o discurso dele aqui, vou fiscalizar o compromisso do nosso empresário que vem aqui e falou, não, pode deixar que eu garanto, pode deixar que eu garanto. Eu vou fiscalizar. E você quer falar o quê, Jojo? Você quer falar? E eu fico lembrando da minha avózinha. Eu tenho uma avó de 91 anos, uma mulher negra, sem dentes. A minha avó demorou muito tempo para poder procurar uma ajuda, porque ela não tinha dinheiro. E quando ela foi procurar um dentista para poder colocar a prótese, a gengiva dela estava muito fininha. E a minha avó não se adaptou à dentadura, então minha avó só usa quando vai na rua, porque ela sente vergonha de estar sem dentes. A minha avó, ela nunca foi à escola, mas ela formou um esteticista, formou uma líder. A minha mãe também faltam alguns dentes. E a minha mãe formou essa mulher cristã que eu sou hoje. Será que a minha mãe e a minha avó, elas não são mulheres que representam as mulheres brasileiras? Quantas senhorinhas não têm dentes, mas formaram doutores, formaram médicos, formaram engenheiros? Quantas de nós viemos de uma geração de mulheres sem dentes, mulheres negras sem dentes, de pais negros sem dentes, de avós negros sem dentes, mas que nos formaram com tudo que eles tinham de melhor. E para mim, a minha avó representa a mulher brasileira. Os meus ancestrais representaram o povo brasileiro. A minha mãe representa a mulher brasileira, mesmo faltando alguns dentes. Olha essa fala do... Tava xereta na casa dela. Sabe, essa mulher aqui, quando ela começou a rir para mim, eu fiquei muito nervoso. Porque eu criei em 2004 um programa chamado Brasil Sorridente, que era para tratar dos dentes das pessoas pobres desse país, das pessoas que não podem ir a dentista, das pessoas que não têm dinheiro. Esse país tem milhares de agentes de saúde bucal, milhares, espalhados pelo país. Então, quando eu vejo uma senhora nova, 40 e poucos anos, sem dente, é uma falta de vergonha. É uma falta de vergonha. Pessoal, 2 deputados já colocaram Lula na justiça por essa fala racista dele aí. E agora agravou mais ainda, né? Porém, eu não sei, né, também. Não vi resultado algum, né?
desse escândalo todo, dessa fala de Lula aí. Não houve resultado nenhum, né? Abafaram já o caso e tal, tá todo mundo em silêncio, pianinho. Mas nós vimos aí que realmente 2 deputados processaram Lula por causa disso aí, por fala racista, né? Mas não vimos ainda resultado nenhum, né? E com certeza, provavelmente não vamos ver. Enquanto o governo e os líderes forem de esquerda, pode ter certeza que a gente não vai ver resultado. Simplesmente ele pega ali o arquivo, né? As folhas ali, coloca ali debaixo da mesa e tchau. É isso que acontece em nosso país, né? Que isso, presidente? Menino, que fala foi essa, né? Aí quer dizer que na capa da revista internacional, eles colocaram uma mulher, como você descreveu, né? Uma mulher bonita, loira, dos olhos claros, com a bochecha rosadinha, que devia... eu acho que era descendente de italiano, como você disse, né, presidente? Aí, o que eles aproveitaram? Chegou um cara sorridente, né? Mas o que é o problema? Sem dente. Olha, presidente, não. Sorridente sem dente não dá, concordo com você. Mas pra piorar, não era ele ser sorridente sem dente. Pra piorar, ele era o quê? Negro. Porque o povo precisa entender, né, presidente? Que o negro, sendo negro e pobre só serve para poder votar em você. Mas pra nada. Vocês não olham o negro e o pobre de uma forma... Não. Vocês só usam e diz que nós somos alguma coisa pra vocês. Mas deixa quieto. Mas aí, presidente, eu compreendo você também, sabe por quê? Porque o povo real incomoda o marketing do governo. Então é isso aí, o povo real incomoda. Como é que você vai mostrar lá fora, internacionalmente, dizendo que não tirou ninguém da pobreza? Como é que pode? Se você é o pai dos pobres, aí não tem como, né, presidente? Mas... na próxima vez que você quiser, né, você precisa colocar 3 pessoas somente aí nessa capa da revista. Quem? Você, né, de ex-presidiário de volta à presidência, concordo. Ou colocar sua mulher, a única mulher que o presidente verdadeiramente tirou da pobreza para a riqueza. E que ainda sabe xingar inglês, menino! Ou, terceiro, tua neta, olha isso, neta do presidente Lula, diz que o Brasil foi escravizado pelos Estados Unidos durante 500 anos. Que manchete, presidente. Porque vocês 3 são as melhores manchetes para poder estar na capa internacional. Mas eu concordo com você sobre ter vergonha do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro verdadeiramente também tem vergonha de ter você na presidência. Tem vergonha de dizer que você é o nosso presidente. A gente tem vergonha e a gente entende que você também tem vergonha do povo. Mas assim, presidente, na próxima vez, maneira, menino. Porque agora você tá tirando um outro povo dessa bolha ideológica. Porque ainda tem o negro que acredita que você gosta deles. Tem um negro e pobre que ainda acha que você gosta do pobre e do negro. Ainda tem esse negro. E tem os negros inteligentes que não votam em você jamais e que não acreditam que você gosta da gente. Aí nesse caso, só os negros do direita. Palavras do seu presidente. Engraçado é que ele pode ser governado por um homem que passou 500 dias preso, sendo julgado e condenado em 3 instâncias, sendo absolvido pela idade. Falha nas promessas, mente nas eleições e não cumpre com a honra do povo. A imagem que os gringos têm do Brasil é o seguinte: só carnaval, que o governo é uma merda e que o governo atual só tá afundando o país. Mas o governo do amor não. Ele tá preocupado com a imagem de um homem sem dente e ainda negro, ser a capa estampada internacionalmente. Ou seja, se a preocupação dele é a imagem do Brasil, então ele já não está preocupado com mais nada. Enquanto brasileiros morrem de fome, morrem na fila do SUS, não conseguem encher os seus carrinhos nas compras do supermercado. Mas a preocupação dele é que é um homem negro sem dente. Lá na minha terra a gente costuma ver o cachorro mijando no poste. Mas hoje não. A gente está vendo a grama cagando no cachorro. E você aceitando. Então você concorda comigo que o pai dos pobres tem vergonha dos seus pobres aparecendo na capa internacionalmente? Porque vai ficar feio pra mídia. Mas é como eu já disse a vocês, sem dente e ainda negro, isso não dá like. Mas fingir pra ONU que tirou o Brasil do mapa da fome, isso sim dá like. Pessoal, antes o governo Lula abafava as coisas, tá ligado? Fazia as merdas deles e abafava, tá ligado? Era coisas por trás dos panos para ninguém ver o que era que eles estavam planejando, o que era que eles estavam fazendo. Mas agora tá escancarado, pô. Tá escancarado. Eles falam mesmo abertamente aí nos púlpitos, na TV, nas câmeras e tal. Eles falam realmente o que eles querem mesmo, né? O verdadeiro comunismo aí. A gente viu Lula quando indicou Flávio Dino, né, pro STF, ele dizendo: finalmente nós temos um comunista no STF, pô. Ele disse, né?
E agora essas falas aí racistas, pô, falando de negros e tal, banguelo sem dente, não podemos aceitar uma coisa dessa. E o Lula, mais uma vez, se revelou quem de fato ele é. Um racista, um preconceituoso. Ele se fez em cima das minorias, com falácias e mentiras, para conquistar o seu curral. Mas agora, já na reta final, o Lula a sua consciência está mostrando quem de fato ele é. A fala de Lula de ter ficado descontente com a publicação em uma revista da imagem de um afro-brasileiro sem dente, que segundo ele, um afro-brasileiro sem dente não representaria a classe trabalhadora no exterior, a ponto que ele ficou tão revoltado que pediu para tirar, mostrou claramente que Lula só chegou onde chegou graças a mentiras, a enganações. E pior, continua enganando e muitos imbecis continuam o aplaudindo. E onde está a classe artística, os defensores das minorias, o chefe do Quilombo dos Palmares, que tanto acusava o ex-presidente Bolsonaro disso e daquilo, simplesmente porque Bolsonaro cortou a mamata do dinheiro público deles. Mas eles engolem calado porque eles dependem do Lula para sobreviver. Então, eles recebem naturalmente a verba pública e se calam perante o que o Lula disse é um crime, né? Pode ser taxado como um crime de racismo. O Lula cometeu um crime de racismo. Você não vê a Globo, você não vê a classe artística e nem os canalhas que apoiaram esse sujeito. Pois é, onde estão os militantes? Naturalmente, eles estão recebendo o que os senhores e senhoras não recebem. Verba pública. Pior, verba do teu dinheiro, do teu imposto, que trabalha duro durante 4, 5 meses para sustentar esses canalhas. Por isso que tanto eles esperneavam, choravam, entravam em crise na época do governo Bolsonaro. Bolsonaro tinha fechado a torneira da verba pública. Mas o Lula, naturalmente, abriu para eles, artistas que não tinham mais condição sequer de estar na mídia, hoje estão até enriquecendo com o dinheiro do contribuinte. Onde estão as minorias? Lula cometeu um crime e você não vê nada. Todo mundo calado. Ainda bem que existe a internet. Ainda bem que existem as redes sociais. Porque quando não havia a internet e as redes sociais, tudo isso acontecia, mas ninguém ficava sabendo, porque as televisões faziam as edições para não deixar a população ser informada. Com as redes sociais, dá para você ter consciência que nas eleições de 2026, Lula e o PT devem ser expulsos do governo brasileiro o mais rápido possível. Coisa que deveria ter acontecido há muito tempo atrás. Se inscreve no canal aí, pessoal. Tô vendo que vocês estão assistindo o vídeo aí e não estão se inscrevendo no canal. Se vocês pensam que eu não sei, estão enganados, beleza? Se inscreve aí. Se inscreve no vídeo aí, espero vocês no próximo vídeo. Chama a vinheta em 3, 2, 1, vai lá.